Olá, boa noite. Que a paz do Senhor Jesus esteja contigo, com a sua casa, com a sua família. Eu quero neste momento compartilhar com você uma pequena porção da palavra do Senhor. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia juntamente comigo no livro de Apocalipse, capítulo 3. Nós vamos ler o versículo 10, o versículo 11 e o versículo 12, para meditarmos um pouquinho na palavra do Senhor. Assim está escrito a palavra de Deus, Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Você guardou a palavra da minha perseverança, por isso também eu o guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Venho sem demora. Conserve o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Ao vencedor, farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu povo, e o meu novo nome. Aleluias. Meus amados irmãos, acabamos de ler aqui um texto sagrado de uma poderosa palavra de Deus, aonde eu me apego muito neste versículo 10. Eu gosto muito dessa palavra, porque é uma promessa de Deus que está se cumprindo nos dias atuais. Jesus está falando que, por nós termos guardado a palavra dele, ele também nos guarda da hora da provação, da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para provar todos que habitem sobre a face da terra. Eu não quero aqui dizer com isso que esse versículo já está se cumprindo na íntegra, não. Até porque eu não tenho esse conhecimento e não posso afirmar aquilo que eu não tenho certeza. Nós entendemos, pelos alguns pais da igreja, pelos alguns mestres que nos ensinam, que este versículo se cumprirá na grande tribulação. Mas nós estamos vivendo dias difíceis. Nós estamos passando por um momento de dificuldade, aonde muitos estão apavorados, muitos estão com medo. Na verdade, nós estamos vivendo uma prisão domiciliar, porque em todas as nações no mundo foi decretado a quarentena devido a esse vírus que tem assolado as nações, essa pandemia, o Covid-19, como diz aí, né? Porém, nesta noite eu quero deixar uma palavra para o seu coração. Eu quero te dizer, meu irmão, não se preocupe, não se perturbe, não turbe o seu coração. Crede em Deus, creia em Jesus, que Ele tem nos guardado, tem te guardado, e Ele nos dará o escape. Essa fase vai passar. E quando esta fase passar, eu quero te fazer uma pergunta. Como vai estar o seu coração? Como você está se preparando? Esta semana eu estava com um propósito na madrugada, subindo ao monte. E em um dos dias em uma das madrugadas, orando no monte, o Senhor me deu uma visão.
uma visão que me trouxe pavor. Porque o Senhor me mostrava uma grande lagoa, um grande lago. E dentro daquele grande lago era como se fosse o mar. Havia muitos barcos. E eu comecei a contemplar aquela visão, e os barcos estavam navegando sobre as águas. As águas estavam tranquilas. E em espírito eu fui levado mais próximo àquele lago. E quando eu me aproximei daquele lago, eu pude contemplar aqueles barcos, e havia barcos grandes, barcos pequenos. E de repente, eu sentia um vento soprando. E quando eu olhava para o lado do norte, para o lado do sul, eu via que vinha uma tempestade. E quando aquela tempestade chegava sobre aquele lago, as águas começaram a se movimentar, e aqueles barcos começaram a naufragar. Alguns eram submergidos pelas águas, outros eram levados pelo vento e se batia contra as rochas. E eu comecei a ficar apavorado naquela visão. E eu perguntava a Deus o que era aquilo. E o Espírito Santo de Deus me fez entender que muitos estão desapercebidos aos sinais que Deus está dando. Muitos não estão atentos ao que Deus está falando às nações. Porque o Espírito Santo de Deus me fez entender que, em meio a estas lutas, muitos ainda não estão dando crédito a esta palavra. Os sinais estão se cumprindo. Jesus está voltando. E eu pude entender por que muitos barcos estavam afundando. A Bíblia fala no Evangelho de Mateus que nem todos aqueles que me chamam de Senhor herdará o reino do céu, mas aqueles que fazem a vontade do Pai que está no céu. E isso é sério, meu irmão. Isso é sério, crente. Para entrar no céu não é de qualquer jeito. E eu sei muito bem que aqueles barcos representam vidas, representam ministérios que não estão firmados na rocha do Senhor. Pessoas que estão vivendo o evangelho superficial, não estão se humilhando diante de Deus. Homens que pensam que é dono da igreja. O juízo de Deus está para vir. E o interessante da visão é que a maioria dos barcos grandes que eu via, eles se afundavam. Outros eram jogados contra as rochas. Mas eu ficava impressionado que alguns barcos pequenos, como se fosse uma canoa, eles balançavam para um lado e para o outro, mas a água não o submergia e nem ele afundava. Você que se sente pequeno, você que se sente menosprezado, é você que o Senhor quer levar. É você que o Senhor quer usar. É você que o Senhor tem se agradado. Porque a palavra diz que Deus abate os exaltados e exalta os humilhados. E eu pude entender naquela visão, porque o Espírito Santo de Deus ministrou meu coração, que dias piores estão para vir. Este mal está assolando todas as nações. Mas Deus está para mandar uma tempestade, não para as nações, mas para todos aqueles que se chama servo do Senhor, que se diz servo do Senhor. Observe o que eu estou te dizendo nesta noite. Nem todos aqueles que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino do céu, mas somente aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Foi o que Jesus disse. E Jesus continua falando nesse texto lá de Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 21. Jesus continua dizendo assim: todos aqueles que ouvem a minha palavra
e a pratica, compará-lo-ei como homem sensato, que edificou a sua casa sobre a rocha. Veio os ventos, veio as águas, veio a tempestade e deu contra aquela casa, mas ela não caiu, porque ela estava firmada sobre a rocha. Aleluias, glórias a Deus. Mas todos aqueles que ouvem essas minhas palavras e não a pratica, assemelhar-o-ei ao homem sensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E eis que veio os ventos, veio as tempestades, veio as águas e deram sobre aquela casa, e grande foi a sua ruína. Eu não sei aonde está firmada a sua fé. Eu não te conheço. Eu não sei como está a sua vida diante de Deus. Mas eu quero te dizer, é chegado o momento de nós nos arrependermos e servirmos ao Senhor com sinceridade, em adorarmos a Deus em espírito e em verdade. As nações, nós estamos passando por dias difíceis, mas a Bíblia diz lá em 2 Crônicas 7,14, que se o meu povo que se chama pelo meu nome se arrepender dos seus pecados, vir se humilhar e orar, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Será que nós temos nos arrependido dos nossos maus hábitos? Atitudes que desagradam ao Senhor? Eu poderia enumerar inúmeras aqui, mas eu deixo que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração. O que você precisa mudar na sua vida? O que você precisa pôr em prática nesta palavra? É o amor? É a gratidão? É confiar mais em Deus? Porque talvez você confie na força do seu braço. Talvez você confie nos seus donativos. Talvez você confie na sua conta bancária. Eu quero te dizer que tudo isso vai ficar. Eu quero te dizer que a Bíblia diz que não devemos acumular tesouro nesta terra, aonde as traçam, o ferrugem corrói e os ladrões minas, roubam, mas devemos acumular tesouro no céu. Aleluias! Porque Jesus disse que aonde estiver o nosso tesouro, ali estará também o nosso coração. Aonde está o seu tesouro? O seu tesouro é o seu cônjuge? O seu tesouro é os seus filhos? O seu tesouro é o seu carro? É a sua mansão? É os seus sonhos? Ou o seu tesouro é Deus? Com isso eu não estou dizendo aqui que você não deve ter bens materiais. Não, não estou dizendo isso. Eu estou te dizendo que nada pode ocupar o lugar de Deus na sua vida. Nem filhos, nem cônjuge, nada. Deus tem que estar em primeiro lugar na sua vida. E a palavra está dizendo, porquanto foste fraco, mas guardasse a palavra da minha perseverança, eu também os guardarei da tentação que há de vir sobre toda a terra, para tentar aqueles que nela habitam. E o versículo 11 diz, eis que venho sem demora, guarda o que tu tem, para que ninguém tome a sua coroa. O que você tem guardado? O texto está dizendo, guarda o que tu tens, para que ninguém tome a sua coroa. Coroa na Bíblia está falando de salvação. E o que você tem que guardar é a sua fé em Cristo Jesus. O seu coração tem que estar firmado em Jesus. Você tem que ter uma fé genuína, uma fé verdadeira nesse Deus. Ainda que sua vida esteja de cabeça para baixo, ainda que sua casa esteja em pedaços, ainda que você tenha que chorar. Sabe, os heróis da Bíblia Sagrada, eles não fruíram o seu troféu aqui nessa terra, não. Lembra de José? Ele foi governador do Egito. Mas para ele ser governador do Egito, ele teve que passar pelas prisões, pelos calabouços, teve que levar chicotadas. A fé dele teve que ser provada.
e muitos outros servos. Por quê? Porque Deus prova os seus. E eles todos foram vitoriosos. O que falar de Daniel, de Israel, Ananias, Azarias, ou Sadraque, Mesaque e Abednego, como é mais conhecidos, que foram lançados naquela fornalha ardente. Daniel, que foi lançado naquela cova dos leões. Mas o que fez ele sair de lá vitorioso foi o quê? Foi a fé. A carta aos Hebreus, no capítulo 11, tem a galeria da fé. Você pode ler lá e ver que pela fé os homens venceram o mundo. Pela fé fizeram milagres, coisas extraordinárias. E pela fé eles alcançaram o reino do céu. E a Bíblia está dizendo aqui em Apocalipse 3,11, guarda o que tu tens, para que ninguém tome a sua coroa. Eu vou trocar, eu vou parafrasear o texto. Guarda a tua fé, para que ninguém tome a sua salvação. Porque o nosso adversário, ele anda ao nosso derredor, rugindo como leão, procurando a que ele possa tragar. E eu quero te dizer uma coisa. O inimigo da nossa alma, ele não está interessado nos nossos bens materiais. Ele não está interessado na sua família. Não, ele quer até destruir a sua família. Ele quer até tirar tudo que você tem. Mas é para ver se você perde a sua fé. Glória a Deus. Você lembra de Jó? Quando Satanás se apresentou diante do Senhor dos teus anjos, que Deus perguntou a ele, observaste tu, meu servo Jó? Viste que homem semelhante a ele sobre a face da terra não há. Homem justo, fiel, íntegro, que desvia-se do mal? A primeira coisa que o adversário falou foi, também tu encheste de riqueza? Tudo que ele faz prospera? Toca no que ele tem e verás se ele não blasfemará de ti na sua face. E Deus conhecia o coração de Jó. Deus sabia que a fé de Jó era sólida. A fé de Jó estava firmada nele. Então Deus permitiu que o adversário provasse Jó. E ele tirou tudo de Jó. E quando Jó não tinha mais nada, ele voltou lá de novo e afrontou a Deus dizendo, pele por pele, ossos tendo saúde, o que não dará o homem? Deixa eu tocar na saúde dele para ver se não blasfema de ti. E Deus permitiu que Satanás tocasse em Jó, a ponto de o ferir das plantas do pé, o couro cabeludo, com chagas, a ponto dele ter que ir para a cinza, se coçar com caco de telhas. Mas quanto mais a fé de Jó era afrontada, quanto mais a fé de Jó era provada, mais Jó crescia em fé. Quantas palavras lindas liberou Jó em meio ao seu sofrimento. Palavra como essa, eu sei que meu Redentor vive e que por fim se levantará. E ainda que a minha pele, a minha carne esteja consumido, com os meus olhos eu o verei. O que dizer de Jó 14:7 ou 7:14, se não me falha a memória? A esperança para a árvore, ainda que esteja cortada, e o seu tronco envelhecer no pó da terra, sobre o cheiro da água, ela brotará e sairá um renovo como muda plantada. Ei, a esperança para a sua vida, a solução para os seus problemas. Ora um pouco mais, jejua um pouco mais, consagra-te um pouco mais, santifica-te um pouco mais, guarda o que tu tens, guarda a tua fé para que você não perca a tua salvação. Ouviste o fim que Deus deu a Jó? E eu quero terminar esta palavra nesta noite com o versículo 12. A promessa de Jesus para mim e para você. Para nós que não perdermos a fé, que guardarmos ela até o fim. Olha a promessa que Deus diz, Apocalipse 3:12. Ao vencedor farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu,
vinda da parte do meu Deus e o meu novo nome. Hoje nós somos marcados pelas argúrias da vida. Hoje nós somos marcados pelo sofrimento, pelo que a vida tem nos proporcionado, o mundo, o seu sistema. Mas naquele grande dia, aleluia, naquele grande dia nós seremos marcados pela glória do Senhor. Hoje nós somos selados pelo Espírito Santo, que é o nosso penhor, a garantia da nossa salvação. Mas quando nós chegarmos lá, nós vamos ter um corpo glorioso, vamos ter um corpo glorificado, não haverá mais dor, mais pranto, mais lágrimas, porque o próprio Deus enxugará do meu e dos seus olhos todas as lágrimas. Está tão próximo esse dia. Guarda o que tu tem, guarda. Não deixa que nada abale a sua fé, não. Fica firme no Senhor. Não tem coronavírus. Não tem nada que pode te impedir de herdar o reino do céu. Só você mesmo é quem decide isso. Eu quero orar por você, para que Deus possa te abençoar e acrescentar a fé no seu coração. Feche os seus olhos. Ore comigo. Pai querido, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, o Nazareno, eu oro agora em favor destas vidas que estão me ouvindo e peço ao Senhor, meu Pai, que venha os agraciar com a tua presença, venha os agraciar com o teu amor. Eu sou grato a ti, meu Pai, por este meio de comunicação, que mesmo eu aqui nessa roça, longe da cidade e de todos, mas eu posso ainda transmitir a tua palavra. E eu sei que a tua palavra é poderosa. E eu sei, Espírito Santo, que o Senhor é o Deus onipresente. O Senhor está aqui, o Senhor está no Panamá, o Senhor está em todos os continentes deste mundo. E aonde houver uma vida agora me ouvindo, aonde houver uma pessoa agora ouvindo esta palavra, eu peço que o Senhor, na sua onipresença, visite a casa desta pessoa, toca no seu sentimento, nas tuas emoções. Ó meu Pai, se algum está enfermo, repreenda esta enfermidade e libera uma unção de cura sobre esta casa, sobre esta vida. Repreenda, Senhor, todo mal. Abençoa este lar, abençoa esta vida. Meu Pai, entra com solução na vida daqueles que estão internados nos hospitais, naqueles que foram infectados por este vírus. Meu Pai, que o Senhor esteja operando o milagre, que o Senhor esteja operando a cura. E que o nome do Senhor, Pai, seja glorificado na vida de cada um nesta noite. Eu oro confiando que a vitória é certa, em nome de Jesus Cristo. E pelo poder do nome de Yeshua HaMashiach, eu repreendo todo mal e declaro bênção sobre a vida de todos que estão ouvindo esta palavra, de todos que estão orando comigo agora. Eu declaro bênção em nome de Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, o Messias. Diga graças a Deus. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a eterna consolação do Espírito Santo seja com todos até a breve volta do Senhor Jesus. Eu quero deixar aqui um abraço para o meu amigo Osmar Gabriel, que está lá no Panamá, ouvindo esta palavra. Quero deixar um abraço para os amigos que estão ali em Ilhéus, na Bahia. Todos vocês que estão acompanhando. Que Deus em Cristo esteja abençoando a sua vida, o seu lar, a sua família. A todos os amigos. Eu não vou ficar citando o nome porque não tem como eu falar o nome de todos vocês, mas vocês que estão aí online, vocês que deixaram o seu joinha, eu quero te pedir, ore pela minha vida, me ajude em oração, interceda em favor da minha vida, para que o Senhor possa continuar me usando como ferramenta, para trazer uma palavra de conforto ao coração daqueles que estão precisando. Eu quero te dizer que eu não faço a obra do Senhor só aqui pelas redes sociais, mas nós também temos culto na rua. Às vezes eu até, quando é permitido o local, eu transmito pelo Facebook. Eu conto com a sua oração. O Senhor tem libertado traficante, o Senhor tem libertado pessoas viciadas, o Senhor tem feito grandes coisas. Mas para que isso continue sendo feito, eu conto com as suas orações. E que Deus em Cristo te abençoe, em nome de Jesus. A paz do Senhor.